Seja glorificado, seja exaltado em todo o tempo. Seja engrandecido, que o Senhor olhe para esta igreja aqui nesta manhã de domingo e possa se agradar, Senhor, do que o Senhor vai ver aqui nessa manhã. Que o nosso culto, o nosso louvor, o nosso glórias a Ti possa sair, Senhor Deus, do profundo da nossa alma, e assim chegar como um aroma agradável às Tuas narinas. E o Senhor agradando de nós, o Senhor, não há nada que possa impedir o Teu agir em nossas vidas. Mas independente, Senhor, do que o Senhor fará e do tempo que fará, todos os dias, louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Vamos cantar nessa manhã? Se eu soubesse cantar ainda mais, poderia estar ajudando, mas hoje devido ao movimento, mas aí nós temos muitas vozes. Está preparado aqui, Oh glória, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos o mais em meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre, que que Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que Teu é o reino e a glória para sempre, que Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Declare agora. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, oh Senhor, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus.
ao Cordeiro. Aleluias. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, oh Senhor, no trono, e ao Cordeiro, obrigada, Senhor, seja o louvor, seja a honra é pra ti, Senhor, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, oh Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declara, igreja, poderoso Deus, o nosso Deus é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Clama pela glória, igreja. declarem glória. Oh Deus, nós estamos clamando pela tua glória, Senhor. Oh Deus, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Oh Jesus, nós precisamos de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo.
contigo até o fim. Oh, aleluia! Que momento maravilhoso! Oh, glórias! Ei, meu irmão, nós não vamos desistir, nós vamos até o fim. O Senhor é aquele que nos capacita a vivermos todos os dias, por mais difíceis que eles sejam. Por mais às vezes que a gente nem gostaria de ter acordado, mas a gente tem que enfrentar a vida. Isso só é possível através da presença de Deus. Muitas pessoas que não têm essa presença que você tem vão se drogar, vão beber, muitos vão desistir da vida, mas você está aqui porque é a presença do Senhor. Abra teu coração e receba mais de Deus nesta manhã. O Senhor está aqui agora para te capacitar. Vamos cantar mais uma vez, que a gente não vai desistir, que com Deus a gente vai até o fim. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aquele que já habitou aos santos dos santos não sabe viver em outro lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. De ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Oh, Senhor, Escuta o meu clamor, mas que o ar teu respiro, preciso de ti, Senhor. Oh, Jesus, eu preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Senhor, Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. aleluia, aleluia. Não dá, Senhor, para viver longe de ti. Alamassou, Tenequia, alamassou, Tenequia, se levantou, não dá. Essa semana eu falava com uma jovem de 30 e poucos anos, afastada dos caminhos do Senhor. Falei, olha, existem momentos de fraqueza na minha vida, mas eu não sei como você consegue viver longe da presença de Deus. Porque é só lá que a gente encontra conforto, consolo, orientação para viver. E ela falava, de fato, eu tenho andado desorientada pela vida e preciso voltar. Eu falei, volta logo. Oh, glórias. Glorifica o Senhor, aplauda o Senhor nesta manhã. Cumprimenta o teu irmão aí, se tiver um pouco longe, dê um sinalzinho. Peguei na sua mão hoje não, né? Paz do Senhor, meu irmão, é bom estar contigo nessa manhã, congregarmos juntos. Como é bom ter a sua presença, meu irmão, nessa manhã, estar com você, cultuarmos a Deus. Obrigado pela tua presença que nos fortalece na caminhada. E aqui estamos mais um domingo pela manhã, glorificando a Deus. Nós estamos lendo a palavra do Senhor como um projeto de leitura anual. Vocês sabem muito bem como que funciona. A gente tem o versículo temático do mês, que está em Isaías, capítulo número 41 e o verso número 10.
que a gente lê todas as vezes que estamos no culto junto. Vamos ler de novo no 3, 1, 2, 3. Temas, porque eu sou contigo, não te assombres. Aleluias. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a da tua justiça. Isaías, que versículo profundo, lindo, 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 lindo. E a leitura que nós estamos da Isaías capítulo 34 ao 66. Não deixa de ler, irmão. Você gasta ali em torno de, dependendo da tua leitura, o tamanho do capítulo, mais 3, 4, até 7 minutos para ler um capítulo por dia. Então eu acho que você tem esse tempo aí. Não deixe de ler, não deixe de buscar a presença do Senhor. Tem alguém que está nos visitando nessa manhã no fundo? Não? Tem alguém? Tem não, né? Tá tudo tranquilo. Eu esqueço o óculos aí, dependendo do meio para frente ali, já fica tudo embaraçado. Não parece, mas já tenho 35 anos. Nós estamos glorificando a Deus. Não tem nenhuma pessoa que está nos visitando. Hoje à noite, irmãos, tem a cantata de Natal. Acho que o pastor deve dar uma pincelada, falada mais sobre isso. Mesmo que você esteja aqui pela manhã, faz uma força, um momento tão especial para a igreja. Mande convite para alguém, convida as pessoas para estar. Eu creio que essa noite vai ser uma noite tremenda, vai ter conversão, salvação, em nome de Jesus. Estamos falando aí sobre a redenção. Então eu creio que Deus tem um poder, que Deus, Ele é o Deus que redime a vida das pessoas. E depende de nós chamarmos essas pessoas, buscarmos essas pessoas, para podermos experimentar o poder de Deus. Amém? Está empenhado? Tem uma galera trabalhando e muitos de nós a gente vem participar aí desse trabalho aí. Meus irmãos, nós vamos ofertar ao Senhor nesta manhã, como o bom costume que temos. Bases bíblicas já lhes são o suficiente. Nós temos experimentado. E eu estava lendo nessa manhã, eu até estava ali com a Ana Luísa e passando uma passagem bíblica para ela, quando Paulo escreve aos Efésios, e mostrando para ela sobre aquilo que é importante para a vida, sobre atitudes da igreja. Quando Paulo está falando para eles assim: olha, eu estou muito alegre com vocês, estou muito feliz com a postura que vocês têm tido para comigo. Vocês me auxiliaram, vocês me enviaram recursos, me ajudando no momento em que eu estava vivendo. E sei que teve momentos que vocês não fizeram isso, foi porque vocês não tiveram oportunidade, não foi porque não quiseram. E Paulo, ele vai descrevendo, e ele fala algo tremendo: olha, não é que eu precise disso, eu sei viver tudo sem isso, eu sei viver tendo ou não tendo, eu sei viver todas as estações. Aí eu meditando e ministrando isso na vida da minha filha, e falando com ela sobre a postura em que temos que ter, e falando com ela, eu falei: o reino de Deus, ele vai acontecer sem a minha e sem a sua participação. Deus, ele tem o poder de fazer tudo sem precisar de nós, mas Ele nos inclui nesse projeto, Ele nos envolve nesse projeto, e a gente tem que ter essas oportunidades que temos e fazer aquilo que tem em nossas mãos devido às nossas forças. E falando isso com ela e imaginando como deve ser bom, né? A Deus olhar para nós. Os nossos pastores aqui agradecem, a gente vê sempre o empenho, mas a gente agradar a Deus, aquela igreja recebendo a carta e Paulo falando: eu estou feliz com vocês, cara, vocês têm empenhado, vocês têm trabalhado. Eu, pelo pouco que conheço, a gente não envolve na administração da igreja, mas eu acho que essa igreja, me encontro feliz em congregar com essa igreja, pelo que eu vejo do empenho da igreja. Em desenvolver, em trabalhar. Eu te falo, continua, sabe? Não deixa o inimigo roubar essa semente de você, não. Esse desejo do teu coração de contribuir, de ofertar, de ver a igreja crescer, de ver Deus desenvolver. Você está aplicando isso no reino de Deus, porque o reino de Deus, sem eu, sem você, ele vai continuar. E Paulo fala isso, por quê? Aí eu falei com ela, olha, Luiz, o que é importante para você viver é porque o Senhor está com você e te capacita e te fortalece. Então aí ele vai descrevendo nesse assunto. Achei muito bacana ele mostrando para aquela igreja e falando com eles sobre o empenho deles em ajudar na obra do Senhor. Então seja assim na sua vida também, que você possa também ter esse mesmo sentimento dessa igreja, que seja aqui na DEVEC onde você congrega. Entenda, é o reino de Deus, é para o reino de Deus. Entrega sem reservas. Vamos estar ofertando a Deus nessa manhã. Pode entregar os envelopes. Nós temos o da campanha ainda também aí, que está na ativa.
Talvez você não deu o seu nome na campanha, você não colocou seu nome no envelope, esse envelope especial aí, mas isso não impede você de pegar o envelope aí e dar uma oferta, R$1, R$5, não interessa. Você ainda pode dar a oferta especial, que é esse envelope aí, pode pedir um obreiro aí e você contribuir. nosso músico está em solo. Graças a Deus, como é bom podermos contar. Eu fiz uma orientação da palavra bíblica e aí Daiane me corrigiu ali. Eu acho que eu falei Efésios, é Filipenses, capítulo 4, que é aquela passagem quando Paulo está falando sobre viver em todas as situações. Então, medite lá depois, é uma passagem muito bonita. É Filipenses capítulo 4. Tendo assim a tua semente. Deus, aqui está a tua igreja. O Senhor é aquele que conhece o coração de cada um.
Que nós possamos continuar disponíveis e dispostos, Senhor, a participar, em empenhar, Senhor Deus amado, termos também como prioridade o Teu reino no sentido financeiro, Deus. Ó Senhor, o Senhor é aquele que cumpre a Tua palavra, então cabe a nós nos submetermos, Senhor Deus, às Tuas promessas, darmos passos de fé em direção ao Senhor, porque uma vez que nós nos posicionamos, o Senhor está no mesmo lugar, o Senhor é fiel, o Senhor é imutável, e que possamos crer, Senhor, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, que o Senhor é aquele que recompensa os teus filhos, que o Senhor é aquele que protege, que cuida das finanças, e assim nós possamos confiar em Ti, em nome de Jesus Cristo. Se você tiver trago o teu dízimo, pode vir até aqui à frente, estaremos ungindo. Está entregue aí. E meu querido, como já foi dito, como foi falado da cantata, venha, vai ser um momento maravilhoso. 2 avisos rápidos aqui sobre o aplicativo da igreja. Irmão, baixa lá, rapidão, poucos segundos você baixa esse aplicativo. Lá vai ter a questão de carteirinha de membro, todas as informações do ministério. É um aplicativo bem completo. É uma questão diferente também, poucas igrejas trabalham com isso. Então você vai ter as informações de agenda de igreja, de todo o trabalho do ministério, da igreja que você faz parte. E a gente precisa conhecer aonde estamos, irmãos. A gente precisa conhecer para a gente poder fazer parte. Quando a gente está envolvido, a gente sabe para onde está indo, quais os projetos, quais os ideais. E às vezes é bombardeado e a gente tem base, fundamento para saber falar da denominação a qual nós estamos. Então entra lá, vai ter tudo no aplicativo, bem prático, bem fácil de se usar. Um outro aviso também, às vezes a gente vê as pessoas falando: tem uma agenda da igreja, não, é grupo A, grupo B, então resumiu tudo num grupo agora, então não tem desculpa mais. Então você está fazendo parte dos outros grupos, você está vendo que está soltando lá o link para grupo de agendas da congregação, isso agora é local. Então você entra lá e já se inscreve, porque lá vai estar já tudo que é de interesse da igreja, de agenda da igreja, já vai estar nesse grupo único, ok? Então você faz parte do grupo de casais, não precisa sair do grupo de casais, grupo Alberão, mas sobre todos os eventos da igreja, a agenda da igreja vai estar nesse grupo de agenda lá. Os outros grupos é uma questão de células, vamos dizer assim, que é os departamentos da igreja, e aí vai estar uma atividade mais restrita. E também para a gente se interagir, não é obrigado, é necessário, mas aí você vai interagir. Mas sobre a agenda e eventos da igreja, vai estar lá nesse grupo do WhatsApp, você entra lá e já vai fazer parte de tudo, ok? Então nos outros grupos você já entra, está sempre mandando aí esse link para você se inscrever. Tranquilo? Então vamos continuar recebendo mais de Deus nessa manhã. Irmão, abra teu coração, tenho certeza que Deus tem coisas grandes para continuar fazendo. Vamos receber com muita alegria, com muito carinho e uma calorosa salva de palmas ao nosso pastor Rony Lisboa. Glória a Deus. A paz de Cristo, Advec Planaltina. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmo, capítulo, ou melhor, número 50, né? Verso 15. Eu sei que Deus, Ele vai falar conosco esta manhã e vai continuar falando, na verdade, que Deus está falando. O culto começa quando você se posiciona ali na sua residência para se deslocar até aqui, e na oração inicial nós começamos o nosso culto racional ao Senhor. Então, todo este período ele só encerra com a bênção apostólica, mas ele continua, porque você e eu, nós somos o templo do Espírito Santo. E eu quero, pela misericórdia, bondade e graça do Senhor, trazer para você essa manhã uma palavra poderosa de Deus para as nossas vidas, que Salmo 50, 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia,
eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu quero trazer para o teu coração nessa manhã uma ministração temática. Nós estamos findando um ano do tema frutificar, mas nós não deixaremos de frutificar por este motivo. E eu quero chamar nessa manhã para o seu coração e para o meu coração a questão do frutificar como resposta de oração. E eu quero chamar também para essa manhã para o meu e seu coração duas situações: frutificar como resposta de oração e a oração como uma raiz desta árvore que é você e sou eu, que precisa ser produtiva de fruto. Querido e querida, é bem certo que não existe famílias firmes, fortalecidas sem a oração. Não existe ministérios de pé sem a oração. Não existem matrimônios fortalecidos, cheios de amor, sem a oração. Veja que se eu e você nós pararmos de orar, a nossa alma ela morre, ela padece. A nossa alma ela se enfraquece e a gente padece. Eu costumo dizer isso onde eu vou, porque Deus ministrou muito forte ao meu coração. Uma certa feita, quando nós estávamos em uma confraternização da Advec Planaltina, e madrugada adentro a gente fez uma fogueira, né? E madrugada adentro o frio apertava. E nesse certo momento em que o frio apertava, o Senhor me direcionou os olhos a olhar para os irmãos que estavam próximos àquela fogueira. E Deus me ministrou no meu coração de uma forma profunda, ao ver os irmãos se aproximando da fogueira. Conforme o fogo ia baixando, os irmãos ficavam mais próximos. E conforme alimentava aquela fogueira com os troncos e ela ampliava, os irmãos ficavam numa distância que aqueciam seus corpos. Mas quanto mais distante, mais frio ficavam. E Deus ministrou no meu coração profundo. Ele disse: assim sou eu, como fonte. Quanto mais próximo da fonte que eu e você nós estivermos, mais aquecido o nosso coração, mais inflamada a nossa alma ficará, mais cheio de vida nós ficaremos, e não estaremos frios em nossa fé. Então veja que se você parar de orar e eu parar de orar, nós morremos, nós nos enfraquecemos, nós ficamos frios e passamos a morrer. Todo cristão ele tem uma ligação com os céus, uma ligação com o Senhor, e a única ligação que nós, o povo de Deus, temos com o Senhor para poder falar, chama-se oração. E é através da oração, como uma raiz que capta ali uma seiva, sabe, através dessa oração que capta ali a água, sabe, que capta ali, comparando com uma planta, é através dessa oração que nós passaremos a produzir frutos, que são respostas de Deus para a minha e para a sua vida. Outra coisa que é interessante, todo crente, quanto mais ele mergulha em profundidade, em orar ao Senhor, em buscar a presença de Deus, ele vai se tornar mais parecido com Cristo. Eu começo a entender e ver que crentes passam a falar melhor, porque eles têm intimidade melhor com o Senhor. Eles passam um tempo ali falando com o Senhor, e não se fala com o Senhor de qualquer maneira. Então o crente aprende a falar também no social, porque ele está falando constantemente com Deus. Então a oração ela começa a moldar primeiro aquele que está buscando. A oração começa a te moldar, começa a me moldar. A oração começa a transformar a minha vida e a sua vida quando passamos a ter experiências com Deus. E que são essas experiências? São respostas de Deus para a minha e para a sua vida. E Deus ele tem falado neste salmo, ele tem declarado: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu
me glorificará. Sabe o que é isso? É uma promessa que está sendo dada da parte de Deus para a minha alma e para a sua alma. Deus está deixando bem claro: invoca-me, sabe? Isso sim, sou eu e você que temos que tomar um posicionamento como cristão em nossas vidas e dizer: Senhor, eu quero mergulhar mais profundo, eu preciso mergulhar mais profundo, a minha alma tem sede, a minha alma carece, o Senhor é vida, Senhor, para a minha história, para a minha jornada nessa terra, sabe? Invoca-me. O Senhor está deixando bem claro, Ele está me dando uma orientação, irmão Ed, Ele está te dando uma orientação, irmão Ed, Ele está dando uma orientação para a igreja dizendo: invoca-me, invoca-me. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: eu sou a solução dos teus problemas, eu tenho a resposta para os teus questionamentos, eu sou o Deus de milagre na tua história, eu sou o Deus que tem poder de fazer você frutificar nessa terra. Apenas invoca-me, invoca-me. Mas é interessante que Deus, conhecendo a minha alma e a sua alma, Ele está dizendo: invoca-me no dia da tua. Olha como Deus conhece bem a gente, irmão. Às vezes está tudo bem, às vezes o bolso está cheio, às vezes estamos viajando, os meninos estão tudo tranquilo, e meio que a gente se esquece, meio que a gente se acomoda, e às vezes cria-se situações em nossa vida. Às vezes Deus permite situações em nossas vidas, e Deus, conhecendo a minha história, a sua história, Ele sabe, e Ele te dá uma direção, que em um dia de angústia, e esse dia de angústia, ele está reservado para todos. O dia mau é para todos, para quem é crente e quem não é crente. Esse dia mau para as nossas vidas que somos crentes, nós chamamos de um dia de angústia, um dia de batalha, um dia de guerra, um período de peleja. Só que nós temos um Deus que está direcionando a minha história e a sua história, dizendo: invoca-me no dia da tua angústia. E Ele me faz uma promessa, e uma promessa para você. Ele está dando uma garantia para a sua história e para a minha história. Ele está dizendo: eu te livrarei. Sabe, isso é uma promessa da parte de Deus. Só que essa promessa, ela será impulsionada quando eu e você, nós nos posicionarmos e ampliarmos a nossa comunhão com Deus, invocando ao Senhor neste dia de angústia. Pare agora e pense: quantas pessoas em momentos angustiosos, ou se preferir, angustiantes, elas vão recorrer às redes sociais, elas vão recorrer a amigos que nada podem fazer. Mas deixe-me te falar algo: há um amigo fiel, que quando todos vão embora, ele permanece ao seu lado e ao meu lado. Sabe que quando todos vão diante de adversidade, diante de temporais, diante de tempestades, Ele permanece ao meu lado e ao seu lado, esperando, aguardando. Só você e eu tomarmos um posicionamento de invocarmos ao Senhor, porque Ele tem poder de mover e mudar a minha história e a sua história. Veja como a oração, ela pode transformar. E eu e você, nós passamos a nos tornar maduros, a termos maturidade cristã, a termos resiliência, a sermos fortes, por causa da comunhão, do ampliar e do mergulhar profundo diante do Senhor. Veja como que a transformação, ela tem poder, a oração, ela tem poder de transformação na minha e na tua vida. Quando olhamos na palavra e vemos Gênesis 32, nós vamos ver uma história de Jacó. E todos nós sabemos o histórico de Jacó. Alguns vão dizer suplantador, né? Alguns vão dizer enganador. Mas Jacó estava debaixo de uma promessa.
Já no ventre materno, o Senhor Deus havia falado sobre os dois reinos, sobre o maior a ter que servir o menor. Mas durante o processo, nós vamos ver que Jacó ali, no histórico, ele meio que, vamos aspas, rouba a primogenitura. Na verdade, ele toma posse da primogenitura de seu irmão. E nós vamos ver que esse caos gerado na família, esse ato de Jacó em tomar a primogenitura do seu irmão, nós vamos observar que causou um caos familiar. O seu irmão agora está com raiva, está com sede de vingança, está com uma vontade de matar, com uma vontade de morte. Então, Esaú está com esse sentimento em si. E a mãe de Jacó dá uma orientação e permite com que ele vá, que ele saia. Eu costumo dizer, onde eu prego, Jacó teve que meter o pé da sua casa, ou seja, sair fora, para poder ali não ser ceifado. E olha o que o engano por vezes faz. Sabe, observe que uma família, agora ela é rompida, há um rompimento, e Jacó precisa sair. E nós vamos ver que Jacó será tratado por Deus. Nós vamos ver que Jacó, ele vai à casa do seu parente Labão, e ali ele se encanta, e você sabe da história dos 7 anos, né, por Raquel, e recebe Lia, e por aí vai, Mas veja que o tempo passa, e Jacó agora ele é trabalhado pelo Espírito Santo. Jacó agora ele é trabalhado por Deus. Jacó agora vai ser lapidado pelo Senhor. Ele vai experimentar um pouco o que é enganar. Ele vai experimentar porque ele sofreu este engano também por Labão. Mas no decorrer da história, Jacó agora se torna próspero. E é tempo de retorno. É tempo de voltar. E Deus manda retornar à sua terra. Jacó ele está para retornar para a sua terra. Mas ele teme ao seu coração, porque ele envia mensageiros, e mensageiros observam que o seu irmão Esaú estava vindo ao encontro. E Jacó agora vai ter um coração com temor, com medo. Jacó agora tenta aplacar a ira do seu irmão com presentes. E eu costumo dizer onde eu vou, não são presentes que aplacam a ira de alguém, não são mimos que aplacam a ira de alguém. Sabe, mas o que vai aplacar a ira de alguém é quando eu e você nós dobramos o joelho e falamos com aquele que domina o coração, que é Deus. E Jacó tem esse temor de encontrar com seu irmão Esaú. E os mensageiros vão adiante, passa com parte daquele rebanho, aspas, parte de um legado, e apresenta aquele rebanho todo ao seu irmão. Mas aqueles mensageiros vão voltar e tornar a trazer notícia para Jacó. E vai dizer, teu irmão está vindo aí, e está vindo com 400 homens. E a Bíblia vai relatar que Jacó tem medo. Ele divide a sua família, a Bíblia deixa claro, em 2 bandos, né? Divide em 2 partes, com temor. Se por acaso o seu irmão Esaú viesse a combater, a compelir contra eles, pelo menos uma parte seria salva. Mas note que Jacó, em retorno, agora ele vai passar por um lugar interessante. Veja, ele vai passar aqui, aí eu quero depois trazer uma outra referência. Ele vai estar em 22, 32 de Gênesis. Gênesis 32, 22, 32. Ele vai passar agora pelo Val de Jaboque. Só que ele passa ali toda a sua família, ele passa seus filhos, ele passa esposa, e ele passa toda a sua família. Só que no Val de Jaboque, ele vai se encontrar agora sozinho. E olha o que significa Jaboque. Pode significar esvaziamento, um dos significados, ou derramamento. Jacó está no Val de Jaboque, que significa derramamento ou esvaziar-se. Jacó está nesse lugar, e só ele. E Deus agora vai travar uma batalha. Sabe o que eu aprendo com isso? Vai acontecer situações na minha vida e na sua vida, em que, e foi isso que aconteceu,
nesse val de Jaboque. Jacó desprendeu-se de família, passou todo a sua estrutura, seu legado administrativo ou financeiro, ovelhas, seus gados, seus rebanhos, passaram todos, e ficou ele sozinho com Deus. Há batalhas que você e eu nós passaremos sozinhos, que Deus irá permitir. Sabe por que disso? Para que eu e você não tenhamos dependência, sabe, no sentido de objetos materiais, de status financeiro, ou até mesmo de entes queridos, mas batalhas que travaremos só nós e Deus, para que Deus me mostre e te mostre: eu sou o suficiente na tua vida, eu sou o Deus que te dou livramento. E é necessário esse posicionamento. Jacó ali, ele vai travar, eu costumo dizer, o UFC de Deus aconteceu ali. Jacó vai travar uma batalha com um ser angelical, e nós vamos ver que a alva já está a romper, e esse ser toca na juntura de sua coxa. Jacó agora, ele vai sair daquele ambiente marcado, ele vai sair daquele ambiente mancando. Mas antes de acontecer tudo isso, o ser angelical está dizendo: me deixe sair, me deixe ir. Mas Jacó está falando, e aí ele me mostra o que é ser um crente perseverante e resiliente, um crente forte, um crente guerreiro. Eu não vou te deixar sair enquanto você não me abençoar. Enquanto não me abençoar, eu não vou deixar você sair. Sabe o que eu aprendo com isso em oração? Eu e você, quando nós mergulhamos diante da presença do Senhor e falamos para o Senhor: Senhor, eu não saio daqui sem te sentir, eu não saio daqui sem ouvir a sua voz, eu não saio daqui sem a sua palavra entrar na minha alma e no meu ser. Senhor, eu não saio daqui sem sentir a presença do Senhor na minha vida. Sabe, Jacó me ensina a ser um tipo de crente perseverante. E Jacó me lembra também um personagem na Olimpíada de 1992, Barcelona. O nome do jovem era Derek. Eu não sei se eu já preguei isso aqui. O nome do jovem era Derek. Olimpíada de Barcelona, cerca de 65 mil pessoas no estádio. Aquele jovem, ele tinha se preparado, sabe, irmão Ed? Ele tinha investido, porque ele queria ganhar. E toda pessoa que quer participar de algo assim, nessa grandeza, se prepara. E ele se preparou. E ele era um dos favoritos para chegar lá. E Derek, ele agora começa. Aí, né, a Olimpíada, né? Pá! Mas é outro pá, né? Pá! E começa a corrida, e ele está correndo, o estádio inteiro está observando. E de repente, esse jovem que se preparou, ele está correndo, e de repente ele sente uma fisgada na sua coxa, e ele começa agora a mancar. Ele se inclina, mas depois ele respira fundo e levanta, e ele começa agora a dar continuidade em sua corrida, bem assim capengando. Ele sabe que a corrida já se foi, mas ele me ensina o que é ser perseverante, o que é ser resiliente. Ele se levanta e ele vai mancando, segurando da perna. As pessoas que estão ali próximas dele tentam parar, tentam, sabe, ali impedir que ele dê continuidade, como se estivesse falando: pare, você está machucado, você está sem condições. E tentam pará-lo, e ele está com a mão querendo seguir, o pessoal está tentando parar. E de repente, no meio de uma multidão de espectadores, sai alguém ao encontro de Derek. E este alguém que vem ao encontro de Derek, ele vem correndo em direção à pessoa dele. E Derek está ali mancando, e de repente este homem chega. E quando este homem ele chega em sua volta, as pessoas querem parar este homem de ter contato com o filho. E este homem diz: não me pare, porque eu sou o pai dele. Sabe, neste exato momento este homem ele vem e agora pega o braço do filho, coloca nos seus ombros e está dando continuidade, correndo com este filho, seguindo com este filho até a linha de chegada. Sabe o que isso me traz, querido? Mesmo você cansado, mesmo você machucado, mesmo você ferido, mesmo você sem condições físicas, há um pai que olha para mim e para você e diz: filho, eu te sustento, eu te ajudo, eu te esforço, eu te protejo e eu te levo para a linha
linha de chegada para o lugar da vitória, porque eu sou o teu Pai, eu sou o Senhor teu Deus, que te esforço, que te ajudo, que te sustento e que te conduzo para uma caminhada de vitória. Aleluia! E sabe o que é interessante nisso tudo, pastor Tiago? É que a corrida já acabou, já chegou primeiro, segundo, terceiro colocado. As 65 mil pessoas que estão naquele estádio, elas não estão nem preocupadas com quem chegou, com quem passou, elas estão de olho em você e em mim, sendo amparado pelo Pai, em um ato de amor, para chegar. 65 mil pessoas, sabe? Eu poderia até comparar com os céus, com seres angelicais, olhando você, igreja do Senhor, sendo conduzida por Jesus. Lá vai ele, lá vai ela. Oh, é vencedora, ela não está sozinha, ele não está sozinho, olha lá, é o Pai que está acompanhando na jornada, é o Pai, e vai chegar, e sabe o que é lindo? O aplauso do céu, com a tua vitória e com a minha vitória, acompanhado por Jesus, este que me garante, te garante vitória nessa terra, este é Deus. Jacó sairia dali do val de Jaboque marcado, mas o seu nome não seria mais Jacó, seria Israel, porque como príncipe lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Deixa eu te falar algo, Deus permite que eu e você travemos batalha através da oração e tomamos posse de vitória, porque Ele é Deus. Aleluia. A oração, ela traz milagre para a minha vida e para a tua vida. O que parece impossível ao olhar humano, ao olhar divino, ao olhar de Deus, já aconteceu. A palavra vai falar em 1 Samuel sobre uma história de Ana, você já conhece. E a Bíblia me relata, e se fôssemos para a ciência, talvez os médicos falariam que Ana é estéril. Mas a Bíblia está declarando que o Senhor havia lhe cerrado a madre. Quem cerrou a madre de Ana? Quem? Fala, o Senhor. Mas desse jeito não dá. É o café da manhã, né, irmão? 1, 2, 3. Aí, crente, o Senhor havia cerrado a madre de Ana. E Ana passou por um processo, querido, algumas coisas em nossas vidas, nós passaremos por processos pela permissão de Deus. E Ana passou por isso. Passou por um processo de não gerar, e ainda a afronta de sua rival Penina. E a Bíblia relata de que ano após ano, Ana, mas Elcana, a família inteira ia ali prestar ao Senhor o sacrifício. E Ana se sentia amargurada de alma, amargurada de espírito, porque ela era uma mulher que não podia gerar. Era o desejo dela gerar, mas ela não podia. E ela era uma mulher amargurada, sabe? Mas algumas coisas acontecem na minha e na tua vida, na minha e na tua história, porque processos nós passaremos, mas não é por acaso. É para crescimento. É para aumentar, ampliar a nossa proximidade com Deus. Ana agora angustiada começa a fazer o que todo crente deveria fazer. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei. Ou seja, eu darei resultado, eu darei resposta, eu darei provisão, e tu me glorificarás. Ana está fazendo agora uma oração ao Senhor diferenciada. A oração de Ana não é mais uma oração comum, é o que dizemos por aí. Às vezes a oração técnica que estamos habituados a fazer, mas não é uma oração técnica que vai chegar diante
do coração, dos ouvidos de Deus, mas é um derramamento de alma, é um coração colocado nos lábios, é um coração contrito, é um coração quebrantado. Ana agora já não está orando, sabe, em uma oração técnica. Ana agora não está orando como uma pessoa normal. Ana está agora inclinada, prostrada, rendida, entendendo que tudo vem do Senhor, que ela depende do Senhor, colocando todo o seu ser no altar do Senhor, diante do Senhor, de tal forma que ela atrai a atenção do sacerdote. O sacerdote, ele vai olhar para Ana agora, sabe, e vai ali fazer uma alusão, uma referência, como se Ana tivesse embriagada, e ela vai dizer: não te tenha a sua serva como uma filha de Belial. Eu sou uma mulher amargurada de espírito, sabe, ela está clamando. Eu sou uma mulher que suplica, eu sou uma mulher que precisa, a minha alma está sedenta, eu estou clamando a Deus por uma resposta, por um milagre, pelo sobrenatural. E o que acontece? A oração de Ana é tão forte, a oração de Ana, ela alcança de tal maneira que o sacerdote vai emitir uma palavra para a vida dela. E quem é crente, que está diante da ministração, que está diante de uma palavra, não deixa passar batido palavra não, está dizendo: essa palavra é minha, esta palavra é minha, esta palavra de vitória eu recebo. E deixa eu te falar, é liberada uma palavra de vitória para a vida de Ana. Ana toma posse daquela palavra, tão prova disso que o semblante dela já não parece mais triste. Isso é acreditar na palavra, tomar posse e entender que o Deus que prometeu, Ele pode fazer frutificar, que o Deus que prometeu, Ele pode fazer gerar. Ana usou a palavra, a oração, como raiz que alcançou o coração de Deus, e Deus fez frutificar. Deus deu para Ana não somente um filho, mas deu um profeta à nação, levantou também um sacerdote e também um homem que teve poder de julgar também causas. Sim, Samuel, um homem, resposta de uma oração de uma mulher que clamou. Talvez você precisa de um nascimento de alguém no Senhor Jesus. Então hoje é amanhã preparada de Deus para você clamar ao Senhor como Ana clamou, e esperar em Deus uma geração, um novo nascimento em Cristo Jesus. Eu fico imaginando Ana saindo dali, depois que mastiga ou come. E é lindo. Eu fico olhando o processo de Ana. Eu fico vendo o processo. Aquela barriguinha crescendo. Coisa de mãe, né? A gente que é pai, é boboca, fica de fora e só pensa em fralda, né? Mas, e agora, Jesus? E as mães estão ali. Dia após dia é um movimento. Dia após dia é uma mudança. Sabe? Eu fico vendo Ana falando: ó, a resposta da minha semeadura, a resposta da minha oração está aqui. Eu estou carregando isso. Sabe, irmã Daiane, ela pôde contemplar uma lágrima, um choro, uma súplica diferenciada no seu ser como resposta, crescendo dia após dia, mês após mês, até o momento do nascimento, e ela segurar nas mãos aquela grandiosa vitória chamada Samuel. Sabe o que eu creio? Que quando você ora, já está gerado, já está projetado. É questão do tempo de Deus para você segurar nas mãos o teu milagre, o fruto de resposta da sua oração e da minha oração. Então veja que a oração, ela pode mudar o sobrenatural, agindo em algo que talvez a medicina poderia falar assim: olha, não tem mais jeito, não tem mais como. Mas o Deus de resposta escuta a sua oração e a minha oração e responde. O pastor Tiago foi o último a dar EDP aqui, né? Olha só que lindo. Em Atos capítulo de número 10,
O poder que tem uma oração. Cornélio, sem entender sobre o histórico do Evangelho, sobre Jesus, a Bíblia vai relatar que Cornélio, ele fazia contínuas orações e ele dava esmolas. E Cornélio, ele é um tipo de crente que me ensina, sabe, ele me ensina o que é investir na obra, o que é investir em pessoas, sabe. Cornélio trazia bom testemunho para, não somente para os da sua casa, mas para toda aquela região ali, ele trazia sempre um bom testemunho. E Cornélio é um crente que está há 4 dias em oração, buscando ao Senhor. E de repente aparece um ser angelical e este anjo agora dá direcionamento para Cornélio, para que Cornélio enviasse alguém para ir até onde Pedro estava e que este Pedro viesse até Cornélio para entregar algo da parte de Deus. E olha o que é lindo. Enquanto você está orando aqui, Deus já está fazendo lá. E enquanto você, lá estava Pedro em oração também, por volta de meio-dia, Pedro estava em oração. E ele tem uma visão, ele entra em oração e tem uma visão de um lençol, né? E você sabe da história, com animais. O Senhor fala, mata e come. Ele, de modo nenhum, vou colocar nada impuro na minha boca, é incomum. E veja que, observe que o Senhor, ele vai dizer para ele, não chame impuro aquilo que Deus purificou. E logo em seguida, esses enviados ali que Cornélio mandou, está batendo na porta de Pedro. Pedro entende e vem com eles. Pedro agora, e aí sabe, pastor Tiago, trazendo para a EDP, Cornélio estava orando por uma EDP, para a escola da palavra. A primeira escola da palavra ia acontecer ali. Tem que falar direitinho, porque senão o pastor está com heresia, né? A primeira escola da palavra ia acontecer ali. Olha o que lindo. Cornélio orou. Um anjo chegou para explicar e disse para ele, olha, as tuas esmolas, a Bíblia deixa claro, as tuas esmolas e a tua oração chegou, sabe, se fez presente aos ouvidos de Deus. E sabe o que aconteceu? Cornélio e toda a sua casa experimentaram a primeira escola da palavra. O que aconteceria? Parece que eu observo. Olha, você vai experimentar a primeira escola da palavra. Cornélio chamando o pessoal, olha, vem para cá. Reuniu seus parentes, as pessoas mais próximas dele, para casa. Cornélio não é um crente individualista, não. Ele é um crente que entende que o reino é para todos. E ele chama, ele convida para a redenção, né? Dá um clique, né, pastor? Você que está nos assistindo, redenção hoje, vai ser bênção a cantata. E Cornélio, ele não quer para si só a bênção não, ele vai chamar mais gente. Fala, ó, tá vindo conjecturando, tá, irmãos? Não, depois misericórdia. Atos, qualquer coisa você olha aí, Atos 10. Cornélio está falando, olha, vai ter uma reunião aqui em casa, o que vai ter? Vai ter a escola da palavra. Quem é o professor? É Pedro. Pedro é. Olha, eu vou dizer, esse professor conhece um pouquinho de quem ele vai falar, viu? Esse professor andou com ele foi lapidado, foi transformado. Ele conhece um pouquinho de quem ele vai falar. Ele está vindo aí. E de repente, Pedro chega. Cornélio quer se inclinar, achando que Pedro é. E Pedro sabe, porque quem está mais próximo da fonte entende. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Não se proste, não se incline, eu sou um homem igual a ti. Sabe, e de repente, é isso que a fonte faz com a gente. Faz a gente sentir compaixão, faz a gente ver um caído e orar para que se levante. A fonte faz isso. Os cristãos foram chamados cristãos porque o seu comportamento era parecido com o de Cristo. Dispostos a padecer, dispostos a se humilhar, dispostos a olhar para uma pessoa caída e entregar a palavra. E veja que a escola da palavra ia acontecer. Cornélio chegou. E de repente agora Cornélio vai falar das grandezas deste evangelho transformador, deste evangelho de paz. E vai falar deste evangelho de Jesus Cristo. E Pedro ainda está a falar. Ele ainda deixa claro
vocês sabem que não é lícito que nós, os judeus, falemos com os gentios, com outras nações. Não é lícito. Mas um Deus que não faz acepção de pessoas mostrou para Pedro que o evangelho é para todos, que Deus tem um domínio sobre as nações, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Pedro agora vai começar a falar da grandeza de Deus. E olha o que é lindo, quando Pedro está encerrando a palavra no falar, o Senhor Jesus, que batiza com o Espírito Santo, agora o Senhor Jesus, ele determina, sabe, o Espírito Santo toma toda aquela casa, sabe, Cornélio e toda a sua casa começa a falar em línguas, começa a falar cheios do poder de Deus. O poder do Senhor invadiu aquela casa, entrou naquela casa. Por quê? Porque havia oração, porque alguém orou, porque alguém recebeu a palavra. E ao receber a palavra, os seus corações estavam sedentos. Sabe, essa sede que eu e você nós precisamos ter de alma, de estar constantemente indo à fonte chamada Jesus e tomando dessa água viva. Aqueles homens na escola da palavra receberam o poder do Senhor e se tornariam potência na mão de Deus, se tornariam fortes na mão de Deus. Então veja que a oração, ela pode transformar um lar, ela pode transformar vidas, e ela pode me encher e te encher do Senhor. Na oração eu me esvazio de mim mesmo e eu me encho de Deus. O segredo de receber do Senhor é se esvaziar na presença dEle. As pessoas querem de Deus, mas elas não falam para Deus. Como estamos ocupando a nossa mente? Porque precisamos ter uma mente voltada para as coisas do alto. Precisamos ter a mente de Cristo, pensar nas coisas que são do alto. E a estratégia do inimigo, ela tem mudado. Ele tem ocupado os crentes com pensamentos, sabe? Ocupando o meu pensamento e o teu pensamento, bombardeando o meu pensamento e o teu pensamento, para fugir das coisas que são do alto. E eu preciso entender justamente isso e começar a pensar nas coisas que são de cima, porque o que foi preparado para a minha alma e para a sua alma é eternal, querido e querida. É uma vida eterna preparada para mim e para você. E nós precisamos fugir dessa aparência do mal, sair deste engano e ocupar a nossa mente com as coisas que são de cima, nos projetar, nos lançar diante do Senhor e dizer: Deus, aqui eu estou, esperando, Pai amado, que o Senhor me encha, esperando que o Senhor me direcione, que o Senhor me dê a instrução necessária, à luz da sua santa e da sua poderosa palavra. Quem de nós, queridos, não passamos momentos de aflição? Este mesmo Pedro que pregou a Cornélio, em Atos 12, ele vai experimentar algo. Ele vai experimentar uma prisão. A Bíblia vai dizer que Tiago, ele agora é decapitado, e Pedro agora é encerrado na prisão. Está num cárcere, guardado por 4 quaternos, ou seja, 16 homens, uma escolta, para uma pessoa que nada fez. Mas olha o tamanho da escolta. E ele está em um cárcere no interior, acorrentado entre 2 soldados, e as portas deste cárcere estão guardadas. Mas é lindo em Atos 12 que a Bíblia vai dizer que a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Olha o que a oração tem poder de fazer. Pedro está preso e a Bíblia relata que ele está dormindo. Eu queria entender como um homem com um julgamento marcado, porque o que aconteceu com Tiago ia acontecer com Pedro no dia seguinte. Né? Aquele negócio que você vê, né? Ia acontecer no dia seguinte. Mas Pedro está ali dormindo. E aí eu paro, como pode ser isso? Deixa eu te falar algo. Isso só acontece com quem está cheio de Deus e vazio de si mesmo.
Isso só acontece com quem está conectado com Jesus, com quem está sendo alimentado pelo Senhor constantemente, com quem está com intimidade com o Espírito Santo e sabe que tudo aqui é passageiro e que Deus tem o controle de todas as coisas. Então Pedro dorme. E essa igreja que estava fazendo contínua oração, Pedro agora vai contemplar um anjo batendo na sua lateral. Levanta. E de imediato a Bíblia relata que aquelas cadeias elas caem. Pedro se levanta. As correntes. Pedro se levanta. E ele começa, vem, me segue. E ele começa a andar e passa por uma guarda. Passa pela segunda. No terceiro está um portão grande, precisando de uma força humana para poder abrir este portão. E agora, esse portão ele abre automaticamente, como se fosse a tecnologia de Deus. Falei isso outro dia lá na Asa Norte, a tecnologia de Deus. Um portão como se fosse esse de shopping, né? Já tinha lá naquele tempo. E sem sensor de presença, é o próprio Deus fazendo abrir. Pedro sai e de repente Pedro está lá fora. E entende que aquilo não é uma visão. E Pedro vai. Onde que Pedro está indo agora? Justamente no lugar, na casa onde os irmãos estavam reunidos e orando. E aí é lindo. Invoca-me no dia da tua, eu te livrarei tu. A igreja está angustiada, orando pela libertação de Pedro. Pedro agora está ali, caminhando, e a igreja está orando. E Pedro está, ou se preferir, plim plom, ou se preferir, batendo na porta. De repente Rod, ela vai abrir a porta e ela olha e ela vê que é Pedro e toma um susto. E com o espanto, com o susto e com o êxito, com a alegria, ela não abre a porta e ela corre lá para avisar que Pedro está ali à porta. Sabe o que eu aprendo com isso? Enquanto você está orando, Deus já preparou o milagre, Deus já enviou o milagre já está batendo na tua porta. Então deixa eu te falar, Rod, abre a porta, não se espanta não, recebe o milagre da presença de Deus, da direção de Deus, do envio de Deus que está batendo na tua porta. Simplesmente abre e diz: milagre pode entrar, que você é fruto da minha oração, milagre pode entrar, que você é resposta do meu clamor. Então entenda que a oração tem poder de mover, de agir no sobrenatural. O sobrenatural está acima do natural. A oração tem poder de quebrar cadeias, a oração tem poder de abrir portas, a oração tem poder de enviar algo que parecia impossível. Um decreto de morte agora é anulado. Por quê? Porque a igreja orou, porque o nosso Deus é Deus de vida. Então eu não aceito o decreto de morte sobre a tua vida, sobre os da tua casa. Não aceite isso. Chame vida, chame vida, chame vida sobre esposo, sobre filhos. Chame decreto de vida, não decreto de morte. Chame decreto de cura, chame decreto de paz, chame decreto de um encontro com Deus para a glória do Senhor. Ah, querido e querida, a vitória, o fruto vai bater na tua porta. Então abra e receba em nome de Jesus. É interessante que Jesus já orava por você, Ed. Já orava por mim. Jesus, quando está orando pelos discípulos, Ele está dizendo: Pai, eu não oro somente por estes aqui, mas por aqueles que ainda hão de crer através da sua palavra. Jesus já orava pela Advec Planaltina, já orava por você e por mim. Antes de conhecê-lo, Jesus já orou por mim e por você. Antes de você ouvir o nome poderoso que inflamou seu coração, antes de eu ouvir o nome poderoso que inflamou meu coração, a Bíblia declara que Ele nos amou primeiro. Ele já orava por você, já orava por você, por cada um aqui, para que este dia aqui acontecesse, para que estivéssemos aqui
adorando, glorificando. Sabe o que é celebrar, querido? É render graças. Celebrar é um estado de felicidade diante do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para celebrar este Deus poderoso, que pagou um alto preço, que, bota aí o negócio de redenção aí de novo, que pagou um alto preço, que me deu uma palavra ao meu coração e ao seu coração, uma palavra de redenção, que chegou até a minha vida e até a tua vida, e por Ele, por amor da minha alma e da tua alma, Ele pagou um alto preço, para que eu e você voltássemos a ter acesso, e o acesso é através de oração, e é por isso que estamos aqui, para ampliar nossa conexão com o Senhor, para mergulhar mais profundo. E essa intimidade, esse ampliar de intimidade, ele não fica com frequência, não é frequência, mas é coração, é a alma. Sabe, porque o meu coração, ele vai me fazer frequente na presença de Deus, de tal forma a ouvir como o salmista fala: eu me alegrei quando eu recebi um convite, eu me alegrei quando me disseram: ei, tem culto hoje. É isso aí, irmão. Um pegou ali, vou tentar de novo. Ei, tem culto hoje. Mais uma vez. Ei, tem culto hoje. Aleluia. Tem culto hoje, sabe? O salmista, sabe? Alegrei-me quando me disseram. Alguém convidou, alguém alertou, alguém avisou. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele está alegre porque ele sabe que a casa do Senhor, a casa de oração, é o melhor lugar, é um lugar onde eu e você, nós falamos com Deus. E eu quero te pedir nessa manhã, que você se coloque de pé, porque há uma promessa de Deus para a sua vida, há uma promessa de Deus para a minha vida, há uma promessa de Deus para a vida da igreja. Ele está dizendo: olha, no dia da tua angústia, Ele está falando, invoca-me. Sabe, não é o homem que está dizendo isso não. Um Jesus, um Senhor Deus que disse para mim e para você: não temas, não temas. Um Deus que está dizendo: eu sou contigo. Um Jesus que falou que estaria conosco todos os dias, todos os dias. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Sabe, Jesus está aqui conosco. E nessa manhã eu quero orar com você, e eu quero chamar a presença de Deus. Eu não sei, sabe, as angústias que você teve ao longo do ano de 2025, mas uma coisa eu tenho certeza: quem te conduziu até aqui foi o Senhor. Ele te manteve de pé, Ele te manteve vitorioso e vitoriosa. E é por isso que nós o adoramos, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, porque Ele é um Pai que nos ama, porque Ele nos sustenta, porque a Sua palavra é genuína e verdadeira. E a Ele nós estaremos juntos agora orando, elevando um clamor ao Senhor. Eu sei que o Senhor Deus, Ele pode todas as coisas, como Jó declarou: eu sei que tudo podes. Eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então eu sei que o plano de Deus para a sua vida não se frustrará, sabe? Eu sei que o plano de Deus para a sua vida é um plano de vitória. Você viu aqui a irmã contando o testemunho? Que a igreja orou, a oração, sabe? E a oração fez o quê? Fez Deus responder na casa dela, curando a mãe dela de um câncer. Jesus curou a mãe dela de um câncer. Olha o que Deus pode fazer, muito mais do que isso, sabe? E hoje eu quero te convidar nessa manhã, para juntos nós orarmos ao Senhor. Só que essa oração vai ser diferente agora.
você vai só agradecer. Talvez você vai estar como os irmãos ali, orando em Atos 12, esperando Deus fazer alguma coisa para Pedro, e Pedro já está batendo na porta. Quem sabe daqui, ao sairmos daqui, você vai receber uma notícia do Senhor. Deus pode fazer, porque Ele é fiel. E eu quero orar contigo nessa manhã. Eu preciso saber se você está comigo, dá um amém. E se você está com o Senhor, dá um glória a Deus. Então vamos juntos buscar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós vimos que a oração ela pode tantas coisas. São inúmeros exemplos, Senhor, de oração, Pai. Nós temos, Senhor, aquela mulher, ó Pai, que vai buscar um juiz iníquo. Meu Deus, nós temos tantas causas, a causa do sobrenatural em um ventre. Nós temos o perdão entre irmãos que estavam brigados, que, meu Deus, uma vontade de morte era existente, mas o Senhor aplacou a ira através de uma oração. A oração mudou o comportamento, mudou nomes, mudou, Senhor, meu Deus, vida. A oração trouxe a resposta a bater na porta de casa, Senhor. E o Senhor declara em Tua palavra: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e Tu me glorificarás. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor porque durante a jornada de 2025 até aqui nos ajudou o Senhor. Nós queremos render graças ao Senhor pelo privilégio de entrarmos nesta casa de oração, meu Deus, de podermos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, de falar com o Senhor. Alguns debilitados, alguns fracos, mãos cansadas, joelhos desconjuntados, mas firmes por causa do Senhor. Como foi falado na ministração aqui, Pai, assim como o pai daquele jovem, Senhor, durante aquela competição, o conduziu, Pai. Nós cremos que na jornada de nossas vidas, por inúmeros exemplos bíblicos, o Senhor tem nos conduzido também, Pai. Às vezes machucados, feridos, cansados, mas a mão do Senhor que não está encolhida, para que não possa salvar, ela está ali, Senhor, nos amparando, ela está ali nos conduzindo, Senhor. Os teus ouvidos que não estão agravados para que não possam ouvir, sempre estão a ouvir o nosso clamor, a ouvir, Senhor meu Deus, o nosso invocar, ó Pai. E o Senhor escuta, e o Senhor ampara, e o Senhor nos conduz, e o Senhor nos leva a um caminho de vitória. Eu creio que nessa manhã, meu Deus, e aqueles que forem alcançados, meu Deus, por esta palavra, meu Deus, por este momento, papai, eu creio em vitória, eu creio em mudança, eu creio que a vitória estará batendo na porta, meu Deus, surpreendendo, porque o Senhor é o Deus do de repente, o Senhor é o Deus que surpreende. Eu creio, Senhor, que muitos podem se assustar, mas não vão manter a porta fechada, vão abrir, e vão abrir, e vão recepcionar a vitória dada da parte do Senhor. Só aquele que crê, diga amém e aplauda a Jesus nessa manhã. Aplauda, aplauda, glorifique e engrandeça o nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém, meu irmão. Amém. Glória a Jesus. Temos ainda 7 minutos. Levanta a mão para o céu. Aqueles que puderem estar aqui, esteja aqui, vai ser forte. Convide alguém, vai ser forte. Que a graça, antes de terminar e te dar a bênção apostólica, só para complementar algo que vai acontecer à noite, mas Deus colocou no meu coração agora, eu preciso falar. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu sou resposta de oração. Porque essa mulher aqui, ela orou por mim.
Porque enquanto o mundo estava querendo me destruir, enquanto o inimigo estava querendo acabar com a minha vida, ela orou para o Senhor. E a palavra de redenção chegou lá. E eu estou aqui por isso, porque eu sou resposta de oração. Sabe por que você está aqui também? Porque você é resposta de oração. Alguém orou por você, creia. A começar pelo Criador, por Jesus. Eu oro não somente por esses aqui, mas por aqueles que pela tua palavra vão para o céu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a rica comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. E que todos digam: vai e vença em nome de Jesus.